Então, um brasileiro médio produz cerca de 8 vezes menos do que um americano médio. Existe uma guerra de narrativas, né? Existe. Essa construção de preços, construções de mercado externo, então conflitos de petróleo no Oriente Médio, agora a gente sofre o impacto disso, né? E a gente escuta muito falar sobre essa questão da ineficiência da indústria brasileira, que a gente não tem produtividade, que a gente gasta mais tempo, gasta mais dinheiro para produzir a mesma coisa que outros países desenvolvidos. E aí estamos falando da gente fazer a nossa lição de casa melhor. Mas por que será que o brasileiro não consegue fazer isso? Ou existe algum amarra, existe algum empecilho de... né, a gente exporta commodity, tem que trazer um produto, né, industrializado. Por que não valorizar o de casa? Assim? Existe muito problema. Existem muitos problemas, assim, que acho que a ciência econômica resume no que é popularmente conhecido como custo Brasil, mas esse custo Brasil é uma coisa muito mais ampla e extensa do que parece. Né? Existe um custo regulatório. Então, por exemplo, uma moto. Vamos montar uma moto no Brasil. O aço, ele precisa, o minério de ferro precisa ser extraído, precisa ser refinado em aço, isso precisa ser encaminhado para outro lugar para realizar a produção das peças, depois encaminhado para um terceiro lugar fazer a montagem da moto, então encaminhado para a concessionária. Essa cadeia no Brasil é tão tributariamente pesada que várias dessas etapas a gente opta por extrair o aço e mandar para a China. Traz as peças e monta lá na Zona Franca de Manaus. Desce de Porto a moto até São Paulo e ali vende a moto. Então, assim, é uma moto 0 km mais rodada do mundo. Ainda em cima desse problema, a gente tem uma estrutura de rigidez legislativa tão forte que prejudica a produtividade do brasileiro médio. Então, um brasileiro médio produz cerca de 8 vezes menos do que um americano médio. Pode ir de 8 a 13 vezes. Isso cria muita dificuldade para o brasileiro crescer economicamente. Então, a gente precisa de 13 pessoas para aquilo que um americano precisa de uma só para fazer. Imagina esse custo para as empresas, absorver essas 13 pessoas. A empresa americana consegue produzir uma quantidade X com uma pessoa só, e o empreendedor brasileiro tem que empregar 13 brasileiros para poder ter o mesmo resultado. Como que isso é competitivo internacionalmente? Fica muito difícil.